Graça, igreja, paz, o amor de Deus, continue com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, santificado e glorificado seja o teu santo nome. A igreja, Pai, se reúne nesta manhã mais uma vez, para adorar, para te agradecer e louvar e bendizer o teu santo nome. Rogamos ao Senhor para que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, através da tua santa e perfeita palavra, conforme a tua vontade e o teu querer. Quebranta os nossos corações, que sejamos sensíveis àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, convido aos irmãos a fazer uma leitura junto comigo, enquanto você procura e acha. Eu gostaria que você, de fato, se esvaziasse, de tudo aquilo que poderia te atrapalhar ou te distrair, focasse nessa leitura que é muito importante, um pouquinho mais extensa do que habitualmente fazemos. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Através desse texto, tenho a certeza de que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: eles têm demônio e enlouqueceu. Por que o ouves? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente.
Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Até aqui. Amém? Os 7 eu sous de Jesus no Evangelho de João são 7 designações, autodesignações, né, que revelam a verdade acerca da pessoa do Senhor Jesus. Por 7 vezes no Evangelho de João, Jesus disse: eu sou. E em cada uma delas, irmãos, a sua divindade é colocada em evidência. Lá no comecinho do Evangelho, ele diz que ele é o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas, como nós acabamos de ler. Eu sou o bom pastor, como tema dessa mensagem hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Tudo isso o próprio Senhor Jesus disse. João 10 é um dos capítulos mais íntimos e reveladores, né? Sobre o relacionamento de Jesus com o seu povo. Ele não se apresenta aqui como um legislador distante ou um juiz frio, né? Mas, na verdade, como um bom pastor. Nesse texto, nós não vemos apenas alguns ensinos teológicos a respeito da pessoa de Jesus, mas nós vemos o coração de Cristo pulsando por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É o versículo 11 que lemos. Jesus morreu como substituto, entregando-se voluntariamente, espontaneamente, por nós. É o que celebramos agora há pouco na ceia. Né? Seu sacrifício é suficiente para salvar aqueles que creem. Na cruz, Jesus não foi vítima do acaso nem pego de surpresa. Foi o pastor que se colocou no lugar das ovelhas. Ele não apenas deu o seu tempo, quando esteve aqui, ele deu o seu sangue por nós. Não apenas nos amou com palavras, mas com a morte, com a ressurreição. E todos os domingos nós nos reunimos para celebrar quem? Jesus. E a maior segurança, irmãos, da nossa vida não está na força das nossas mãos, não é mesmo? Mas nas mãos que foram pregadas na cruz por nós. É ali que depositamos a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé. Jesus afirma que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Ouvir a voz do seu pastor é uma característica natural, né, de uma ovelha. Cada ovelha reconhece o som da voz do seu pastor, e cada rebanho tem o seu próprio pastor, e quando este chama as suas ovelhas, elas ouvem, reconhecem a sua voz e prontamente o seguem. Para um lugar seguro, para o aprisco, para pastos verdes, como a palavra nos ensina, para lugares onde havia água fresca, para onde havia o cuidado do seu pastor. É assim também com toda pessoa que professa sua fé em Jesus. Ele deve ouvir a voz de Jesus, o seu pastor, e segui-lo. Para onde ele for, para onde ele conduz. Jesus, irmãos, nos chama para dentro do seu aprisco, que é a igreja. Ele nos conduz a pastos verdejantes, águas tranquilas, né? E nos consola com seu cordão e cajado, assim diz a palavra. Ele nos governa e nos consola com sua palavra. Jesus não apenas fala à multidão, ele fala comigo e com você individualmente também, através da sua palavra. Ele não te vê como um número. Ele te vê como alguém que tem história, que tem lágrimas, que tem cicatrizes, que tem dificuldades. Porque nós somos ovelhas e estamos aos cuidados do Supremo Pastor. Cabe a nós a ouvir a voz desse pastor e segui-lo
para o nosso próprio bem, para a nossa salvação. E o que significa ouvir a voz de Cristo, Lucas? Irmãos, sejamos sinceros, muitas vezes estamos tão cercados de vozes, redes sociais, opiniões, informações demais e pressões do mundo exterior, que nos cercam, que nos oprime de certa forma, que muitas vezes nós nos esquecemos de silenciar tudo para ouvir a única voz que realmente salva, que realmente importa. De fato, olhar para as Escrituras, para a palavra de Deus, através da vida de Jesus. Não é simplesmente deixar a sua palavra entrar num ouvido e sair pelo outro. É ouvir atentamente a Jesus e aplicar a sua palavra em nossas vidas. É se colocar debaixo do que Cristo fala. Guardar os seus mandamentos, confiar nas suas promessas. E ele disse: eu vou voltar para buscar as minhas ovelhas. Quem conhece a voz do pastor, irmãos, não se perde com o som do lobo. A voz de Jesus, ela não grita para te acusar hoje, mas ela vem para te guiar, para te conduzir a um novo e vivo caminho. Uma verdadeira ovelha de Cristo se satisfaz em ouvir somente a voz de Cristo. A palavra dele é e deve ser, para nós, suficiente para alimentar a nossa vida, se contentando com os seus ensinos, extraindo dele aquilo que de fato é importante e necessário para a nossa jornada aqui. Amados, Jesus fala ao nosso coração hoje, através dessa palavra que nós lemos, pela pregação viva da sua palavra, e é útil para o nosso ensino, repreensão, correção, consolo. Que nós devemos ouvir a voz do nosso pastor Jesus. E para quê? Para segui-lo. Assim que as ovelhas ouvem e reconhecem a voz do seu pastor, elas prontamente o seguem. Este é o nosso chamado como membros da sua igreja, como ovelhas de Jesus. Nossa vocação como cristão: olhar para Jesus e ouvir a sua voz e segui-lo. Nos dias em que Jesus esteve aqui na terra, milhares de pessoas o seguiam. A verdade é que muitos andaram atrás de Jesus por diversas motivações, não é mesmo? Em busca de curas, de milagres, de uma necessidade a ser suprida, outros a fim de persegui-lo. Ainda hoje é assim. Tem muita gente andando atrás de Jesus em busca de prosperidade material, de algo que possa ser suprido momentaneamente, sem olhar para o futuro em Cristo que temos. Não porque deseja segui-lo em amor e obediência, mas por interesse. Que o Senhor nos livre, deste cristianismo superficial, que é muito mais do que isso, o evangelho que ele nos deixou. Não é essas ovelhas que ele deseja no seu aprisco, na sua igreja. Ele quer ovelhas fiéis que ouvem a sua voz e o seguem, que o buscam de todo o coração, que deseja viver por ele e obedecê-lo todos os dias. Seguir a Cristo é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é eu que estou dizendo, é a própria palavra que afirma isso. Seguir a Cristo é contentar-se como sendo ele o nosso Salvador. Quem ama Jesus ouve somente e regularmente a sua voz e o segue em amor e obediência. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. Naquela época, alguns apriscos não tinham um portão de madeira, então o próprio pastor se colocava ali diante da porta, se deitava ali diante dela e se tornava a porta. E ele está dizendo: eu sou a porta. Isso significa que ninguém entra sem passar por ele e ninguém sai sem ser perseguido por ele. Jesus é a porta do aprisco. Ao entrar por ele, as ovelhas encontram salvação. Como a porta, Jesus livra nós, pecadores, da escravidão do pecado, da morte certa do pecado, conduzindo-nos em segurança à vida eterna, em liberdade. Pois Jesus conhece cada ovelha pelo nome, demonstrando cuidado perfeito e também as guarda em segurança para essa salvação. Como a porta, Cristo permite passagem
e acesso até Deus, o nosso Salvador. Entrar no rebanho, irmãos, exige passar por Jesus, mediante a fé que reconhecemos o seu papel como o nosso mediador, o nosso Salvador. O único acesso, a única porta é Cristo. Essa porta oferece promessas que são preciosas e quando entendemos, vivemos por elas. Para aqueles que confiam no bom pastor e permanecem sob seus cuidados. Sem a porta, qualquer caminho, irmãos, é um beco sem saída. Qualquer caminho. Jesus não é apenas quem te salva da morte, ele é quem te alimenta durante a sua jornada aqui. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas. E quanto consolo há nesse texto que nós lemos, se você de fato prestou atenção naquilo que nós lemos aqui. Você é a ovelha de Jesus. São palavras que expressam o amor de Cristo por aqueles que lhe pertencem. Ele nos chama de minhas ovelhas. Entende isso? Somos dele. Ele nos comprou para si mesmo com seu próprio sangue. Confessamos que pertencemos a Cristo, corpo, alma, para a vida, na morte. Ele é o nosso dono. E como tal, ele conhece perfeitamente eu e você. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E que consolo sabermos disso, né, irmão? Somos de Jesus e ele nos conhece profundamente. As nossas falhas mais íntimas e obscuras do nosso coração, ele conhece. Jesus não só sabe quem você é, mas ele o ama. Ser conhecido por Jesus é ser escolhido e salvo por ele, e desfrutar do seu amor, da tão grande salvação. É ter relacionamento com ele, em oração, cultuando ele, como estamos fazendo agora. Jesus nos conhece porque ele nos trouxe para perto de si, a fim de nos amar, de nos salvar, cuidar de nós. Cristo te ama e sabe tudo a teu respeito, irmão. Amém? Não existe uma coisa sequer na sua vida que ele não saiba. E não coloque perto para cuidar de você. Saiba, ele está cuidando de você. Porque Jesus conhece as suas limitações, suas fraquezas, e está aqui perto para perdoar você. Para reconciliação. Uma ovelha é um animal frágil e com tendência de se desviar do caminho, né? Lembra da ovelha perdida? Em outro texto? É uma figura que se aplica muito bem a nós, pecadores, com a tendência de se desviar do caminho do Senhor. E muitas vezes escolher se inclinar para as coisas da carne. Por isso nós precisamos do cuidado do pastor. Cristo sabe o que acontece no meio dessa igreja. Conhece todos os nossos atos e os motivos escondidos no nosso coração, sejam estes bons, sejam estes maus. Mas lembre-se, irmão, que ele é um pastor paciente. A palavra diz que ele é misericordioso para perdoá-lo e para restaurar a sua vida. Ele te dá a oportunidade de viver uma vida nova através daquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. E digo ainda que ele conhece as nossas aflições, os nossos medos, mas ele está perto para nos socorrer. As ovelhas de Cristo podem sim passar por aflições. Estamos sujeitos a sofrer com doenças, com escassez, com luto, com tantas outras dificuldades, problemas. Como ovelhas de Cristo, nós não estamos isentos de peregrinar pelos vales escuros. Por vezes vamos passar. Mas os problemas e as lutas que muitas vezes nos sufocam durante a nossa jornada, se formos deixados à nossa própria sorte, nós vamos perecer em sofrimento, mas com Cristo nós passaremos a salvo. Com o cuidado do pastor, nós poderemos encontrar uma solução, uma saída. Mas graças a Deus, né, nós não estamos sozinhos. Nosso bom e supremo pastor, Jesus, tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Ele não nos deixou órfãos, mas nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos dar força em nossas aflições, para nos guiar. Ele nos chama de filhos.
As promessas de sua palavra nos vivificam. Olhando nas Escrituras e ver a preciosidade que nos é prometido, nós podemos encontrar ali descanso, paz, refrigério. Podemos contar com a graça e a força de Jesus também nos dias maus e agradecer nos dias bons. Lancemos sobre ele nossas preocupações, irmãos, porque ele tem cuidado de nós. Jesus conhece a minha e a sua necessidade e é poderoso e bondoso para supri-la. Quando professamos a nossa fé, nós confessamos que vamos buscar a nossa vida fora de nós e encontraremos em Cristo somente. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, assim diz a palavra, amém? Jesus guia, Jesus alimenta as suas ovelhas. Nele somente temos tudo o que precisamos para o nosso corpo e alma, para a nossa jornada, para a nossa vida. Ele nos dá o pão de cada dia, o trabalho, a saúde, a força, a capacidade. Ele não nos deixa faltar a sua palavra a fim de nos ensinar, a fim de nos guiar. E em Cristo podemos encontrar sustento, graça. Isso é genuíno, é verdadeiro. É o único alvo que podemos mirar e acertar. Jesus conhece as suas ovelhas. Quando eu olho para esse trecho, irmãos, eu vejo que privilégio grandioso pertencer a Cristo e ser uma ovelha dele. Não existe bênção maior do que estar ligado a Cristo por verdadeira fé e ser um membro da sua igreja. Ele compartilha conosco todas as suas riquezas espirituais. Desfrutamos dos seus cuidados aqui e agora, hoje. Mas também temos um futuro certo e glorioso pela frente. Sabemos para onde estamos indo e vamos chegar lá com toda certeza. Amém? O nosso destino é herdar a vida eterna com Cristo. E não é uma promessa vã que eu estou fazendo a vocês. É uma promessa que Jesus fez para cada um de nós. E a certeza de que vamos chegar lá não depende de nossas próprias forças, mas do poder de Cristo que nos prometeu dizendo: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Significa que estamos seguros em Cristo. Aqueles a quem o Pai escolheu antes da fundação do mundo, no ventre da sua mãe, aqueles por quem Cristo morreu na cruz, aqueles que foram selados com o Espírito Santo, serão guardados no caminho até o fim. Pois aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la no dia de Cristo. E que bênção para nós ser uma ovelha de Cristo e estar dentro do seu aprisco. Ele te conduz para essa vida eterna que nos é prometida. Então persevere, irmãos. Ouça a voz de Jesus, siga-o para a vida eterna. Assuma o compromisso hoje de ser um membro vivo da sua igreja, a igreja de Jesus. Na confiança de que Ele mesmo te chamou à sua eterna glória. Porque a vida é confusa demais para ser guiada pela minha própria voz, né? Por isso eu escolhi seguir aquele que nunca erra o caminho. Seguir a Jesus você sempre vai acertar. Talvez seja hoje a hora de parar de lutar sozinho e simplesmente dizer: Jesus, meu pastor, aqui está a minha vida. Eu coloco aos cuidados do Senhor, em tuas mãos eu entrego verdadeiramente. Verdadeiramente. Corpo, alma, coração. Pode ser que você enfrente tentações, provas em sua jornada, em sua caminhada. Isso é certo. Mas outra coisa também é certa. Esse destino final é a vida eterna com Cristo. Ele não morreu por suas ovelhas para depois abandoná-las, mas ele cuida delas até o fim, de modo que nenhum se perderá. E não existe lugar mais seguro para eu e você estarmos, tanto nessa vida quanto na eternidade, senão nas mãos bondosas, poderosas do nosso Supremo Bom Pastor Jesus. Amém? Possamos assim fazer. Se você deseja hoje reconciliar-se com Deus, faça isso. E você que talvez no nosso meio ainda não entregou a sua vida a Jesus, também faça, porque o tempo é hoje. Arrependa, tenha fé, seja batizado, seja acrescida ao corpo, à igreja, ao aprisco, aos cuidados do nosso bom pastor Jesus. Amém?